Fala pessoal, tudo bem? Thiago Tossi por aqui e hoje eu trouxe um convidado especial. Eu sempre gosto de bater papo com pessoas aí que trazem e que sempre agregam valor. Estou aqui com o Thiago. O Thiago ele é engenheiro eletricista pela Unesp, ele tem muito conhecimento do mercado de energia, tem tido uma revolução ultimamente nesse mercado, novidades interessantes, e a gente está aqui para bater um papo a respeito disso. Então, sem mais delongas, Thiago, seja bem-vindo e conta um pouquinho quem que é você, a tua empresa, fala um pouquinho de vocês. Muito bacana, Thiago, obrigado. Thiago vai ser uma loucura hoje, né? Vai, vai. Mas obrigado pelo espaço para a gente conversar. Vou apresentar rapidamente quem que é o Thiago, quem que é a Intelis, que é a empresa que está aqui por trás, e os nossos parceiros, né? Então, o Thiago, como você falou, sou engenheiro eletricista, formado pela Unesp, tenho algumas outras formações também, MBA em gestão de negócio, engenharia de segurança do trabalho, não estou atuando na área, mas eu tenho também. Acabei indo aí mais para o mundo da energia, principalmente para o lado comercial dessa energia. Hoje a Intelis é uma empresa focada em eficiência energética. A gente tem uma missão muito clara aqui, que é reduzir custo operacional dos nossos clientes. Então, a gente sabe que a energia elétrica é um grande custo que a gente tem nessas empresas, muitas vezes está ali escondido no dia a dia, o pessoal não consegue olhar além da produção, né? Fica muito vinculado à operação, então a gente tem esse olhar com mais detalhe para levar eficiência energética para as empresas. E hoje o nosso carro-chefe é a redução do custo de energia elétrica, sem investimento, sem obra, a gente vai falar mais disso mais para frente, em parceria com a Auren, né? A Auren hoje é a maior produtora de energia elétrica do Brasil sustentável, se não for a maior, já é a segunda maior comercializadora de energia. Então, a gente, por essa confiança, para a segurança da empresa, a gente já fez essa parceria há mais de um ano com eles, a gente está indo para o segundo ano de parcerias aí, levando esse benefício, porque é um benefício para os clientes de forma muito clara nesse nosso objetivo, que é reduzir os custos de energia. Perfeito. Thiago, conta um pouquinho para a gente, porque acho que muitas pessoas têm dúvida, eu vou chutar aqui, tá? Talvez mais de 90% das pessoas não conhecem o mercado livre de energia, a possibilidade de você não ficar mais preso à concessionária. Tá? E quando fala de economia ou de eficiência energética, vem muito na cabeça a questão do solar. Mas eu tenho que botar placa, eu tenho que fazer um investimento de 100 pau, 200 pau, ou até milhões, dependendo do tamanho da empresa, do consumo dela, da demanda dela. Conta um Exatamente. pouquinho, o que, que é o mercado livre de energia? Tiago, o mercado livre de energia, muita gente ainda não conhece, ou às vezes ouviu falar, viu alguma notícia, mas ela está completando mais de 30 anos. 30 anos, para ser exato. Ela começou em 1995, essa nova modalidade de compra de energia, que a gente chama de mercado livre, né? O que que é o mercado livre? Você começa a ter a liberdade de escolher o seu fornecedor da energia elétrica. Hoje a gente está no mercado que a gente chama de cativo, onde tanto a parte da energia quanto a distribuição dessa energia é feita pela mesma empresa, né? Que são as concessionárias de energia. Quando você migra para o mercado livre, você tem essa flexibilidade de negociar com outras empresas geradoras ou comercializadoras de energia o custo da sua energia elétrica. Então você fica livre, por isso que é mercado livre de energia, né? O nome técnico é ambiente de contratação livre, mas o usual aí é mercado livre de energia. Esse mercado, como eu comentei, ele nasceu lá em 95. A Auri, antigamente chamada até Votorantim Energia, foi uma das percursoras para ter esse avanço aqui no Brasil, né? Tem muitos países que isso aí também já existe há muito tempo. E lá em 95 abriu para um grupo muito seleto de empresas, que eram os grandes consumidores de energia, né? Não vou falar, entrar nos detalhes técnicos aqui, mas em resumo são os grandes consumidores, né? Eram empresas metalúrgicas, montadoras de veículos e por aí vai. E agora em 2024, esse mercado ele abriu para todos os consumidores que a gente chama do grupo A, que são empresas que recebem energia ali em média tensão. E aí eu estou falando de indústria, estou falando de farmácias, de padarias, de supermercado. Então, sendo do grupo A, né? Como é que eu vou saber se eu sou do grupo A, né? Na conta ali tem a classificação, vai estar lá A1, A2, A3, A4. Se tiver um Azinho,
você é do grupo A e está habilitado a ter esse benefício de escolher o seu fornecedor no Mercado Livre, né? Cara, que legal, fantástico. E Thiago, conta um pouquinho pra gente, assim, quais são as características porque hoje, por exemplo, eu vejo que a minha conta ela oscila, né? Ela tem essa Uhum. questão das bandeiras tarifárias, é amarelo, é não sei o que, é vermelho e tal. Então ela oscila de acordo com, por exemplo, se as hidrelétricas estão mais secas, né? Se é período seco, o valor sobe, se está chuvoso, cai. Tem outras coisas que tem no modelo ali, mas tem alguma característica que o Mercado Livre de Energia, ou a ACL, que você disse, ele traz para a gente? Tem como ter previsibilidade de conta, por exemplo? Ou, sei lá. Muitas características. A gente tem muitas características, né? Eu vou tentar levantar todas aqui, se eu esquecer de alguma, o pessoal me perdoe aí. A primeira coisa, bandeiras tarifárias. A gente está gravando agora em abril de 2025, eu não sei quando o pessoal vai estar vendo esse vídeo, mas a gente tem previsões que o restante do ano de 2025 a gente vai ter as bandeiras tarifárias em todos os meses. Vão ter meses que vão ser amarela, vermelha, vermelha patamar 2. Quando você está aqui no Mercado Livre, como você já negocia ali o seu desconto ou o preço que você vai pagar no na energia, você fica livre dessas bandeiras. Então você não sofre com o aumento dessas bandeiras. Com isso você consegue ter mais previsibilidade na sua energia. Então se a empresa ela gasta uma média, né, se o consumo médio dela for muito padrão, né, isso é comum em indústrias, tirando ali período de férias, né, você consegue ter mais previsibilidade de quanto você vai gastar mês a mês na sua conta. Então, você não se assusta com essas bandeiras tarifárias. Fora isso, também a gente tem um negócio que a gente chama de flexibilidade, né? E a Auren é um ponto muito fora da curva, porque ela dá uma flexibilidade de 100%. O que que é isso? Quando você tem o seu consumo, você tem uma média do seu consumo. Na Áurea, nossa flexibilidade é de 100%. Então, se você gasta o dobro do seu consumo, você vai pagar exatamente o valor do quilowatt que você negociou. Você não vai pagar nenhuma taxa extra. Sim, passou de 100, aí sim você vai pagar o valor do dia da energia. Se você consumir menos de 100%, ou seja, zero, você paga zero. Então você paga só o que você consumir, e isso é muito bacana. Tem muitas outras empresas que têm uma flexibilidade menor. Então, por exemplo, tem flexibilidade de 30, 50%, que seja de 50%. O mês que você não gastar nada de energia, você é obrigado a pagar 50%, de qualquer jeito, na média do seu consumo. Isso é uma característica do Mercado Livre, mas a Auren traz como um benefício essa flexibilidade de 100%. Então também fica muito melhor para as empresas. Você pega uma escola que pode migrar para o Mercado Livre, vai estar em férias coletivas ali em dezembro, janeiro, né, que não tem aula, o consumo cai muito. Então, ela, se zerar, ela não paga nada. Esse é o legal da flexibilidade, né? Outro benefício que a gente tem, as fontes da Auren são 100% renovável. Com isso, a gente consegue um benefício também que a gente tem, que é dar desconto de 50% no valor da demanda. Então, se tem uma demanda contratada, toda empresa do grupo A tem uma demanda contratada. O que que é essa demanda? É a disponibilidade de energia na rede, tá? Então, isso que é a demanda contratada, tá? Então, a gente consegue, nesse valor da demanda, 50% de desconto. A gente também tem uma característica do grupo A, que é a tarifa de energia e distribuição, que chama TUSD, né? TUSD-T, em horários diferentes. Então, a gente tem horários de ponta e fora de ponta. Horário da ponta é das 6 da tarde às 9 da noite, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em grandes regiões do Brasil, né? Então, esses são os horários que tem maior pico de energia, logo, de consumo de energia, né? Logo, a energia também é mais cara. Então, quando você está no Mercado Livre, essa tarifa de distribuição também cai pela metade. A tarifa de energia já vai estar no preço negociado. Então, independente do horário que você consumir, é o mesmo preço negociado. Mas na distribuição, que ainda continua sendo responsabilidade da concessionária, também tem um desconto, tá? Esse é um ponto interessante. Quando você vem para o Mercado Livre, isso o pessoal me pergunta muito. Eles falam assim, tem perigo eu ficar sem energia? Quem que vai me entregar energia? A distribuidora, ela continua fazendo o papel dela, que é de distribuição. Então, dependendo da concessionária da sua região, é ela que vai continuar entregando. Faltou energia, o caminhão bateu no poste e levou tudo embora. É para
distribuidora que você vai continuar ligando e solicitando o serviço físico. A gente fica num mundo um pouco mais virtual, que a gente fala que é da energia, né? A gente vai gerar energia lá nas usinas, vai entregar lá no nosso sistema elétrico e a distribuidora vai pegar essa energia e levar até os nossos clientes, tá? Então, esses são alguns benefícios que a gente tem aí no Mercado Livre. Tem também um certificado que a gente entrega para os nossos clientes sem custo adicional, tá? Que chama IREC. É um certificado de uso internacional. Então, empresas que exportam podem usar esse certificado aí nos seus clientes internacionais, que garante que 100% da energia dele vem de fontes sustentáveis, né? Então, isso garante aí, tem aqueles níveis ali difícil falar isso, né? Aqueles níveis de sustentabilidade que as empresas precisam ter, isso aí garante para ele um selinho ali de Isso é energia. legal. Isso Isso é é legal porque você melhora, inclusive, a tua visibilidade com seus parceiros, né? Fornecedores, clientes. tem muita empresa hoje que exige que os fornecedores dela tenham ações sustentáveis, né? Perfeito. Tem uma empresa aí famosa de cosméticos que ela exige que toda a cadeia de fornecimento dela também seja sustentável, seja a Uhum. fabricação dos vidros de perfume, de maquiagem, as embalagens e tudo mais, né? Então é uma cadeia que vem se fortalecendo essa sustentável, né? E para o meio ambiente é ótimo, né? É bem Perfeito. bacana. Tiago, já que a gente falou de mercado, conta pra gente um pouquinho das verticais. Quais são os possíveis mercados, sei lá, indústria, supermercado, hotelaria? O que dá para colocar o Mercado Livre? Todo mundo que recebe energia em média tensão. Normalmente, quem que recebe essa energia em média tensão? Indústrias de vários tipos, principalmente plástico, metalurgia, químicas, têxtil, são os grandes consumidores, que a gente mais tem aí de energia. Supermercados, centros de distribuições, né, aqueles grandes galpões. Você viaja aí pelas estradas, você vê o tanto de galpões que estão saindo, então a gente consegue levar eles também para o Mercado Livre, né? Grandes escolas, universidades, são grandes consumidores de energia também, porque praticamente a iluminação desse pessoal fica aceso aí quase 24 horas, né? Então, Uhum, é um período ali das 10 da noite às 6 da manhã que fica apagado, mas uhum, é um grande consumidor. Então, esses são grandes mercados. Hotéis em gerais, né? Todos consomem bastante energia, porque hotel tem 24 horas de atendimento, tem elevador andando para cima e para baixo o tempo todo, bomba de água, bomba de piscina, né? Quando é tem a uma piscina. cidade. É uma É cidade, uma né? cidade, é uma cidade, é uma cidade. Condomínios, né? A área comum de condomínio a gente consegue também levar para o Mercado Livre. A gente tem bastante cliente aqui de condomínios mesmo, verticais, né? Com 3, 4, 5 torres. A gente atendeu um condomínio aqui esses dias que ele tem piscina aquecida e 8 torres. Imagina o consumo que tem ali de 24 horas de movimentação, então a gente consegue levar aí boas reduções para esses clientes. E o mais legal que eu acho do Mercado Livre, Tiagão, é que não tem custo. O cliente não precisa fazer nenhum investimento, nem obra, né? Então não tem Transformador não precisa, fiação, nada disso. nada, nada. Talvez precisa ser feita uma adequação do sistema de medição e faturamento, que o pessoal chama de SMF, né, assim. Isso também está incluso na Auren, tá? Então, Ah, caso precise, né, nem todo cliente precisa ser feito, a gente faz ali e o cliente não paga nada, né? legal. Outro benefício que eu acho bem bacana, que é exclusivo da Auren, é que o cliente só paga a primeira fatura dele no Mercado Livre, ali para a Auren, no 20º dia do mês subsequente do consumo dele. Então, ele consome energia um mês inteiro, no dia 30 fecha a fatura, e só no dia 20 que ele vai pagar. Isso é todos os meses, então ele consegue também mais previsibilidade na data de pagamento, ali no planejamento financeiro, eu acho que é Uhum. bem bacana também, Dá um que é uma respiro ali, né? Fluxo de caixa. Tudo mais. dá um respiro. Porque ele já teve economia no primeiro mês do Mercado Certo, Livre, certo. é, ele vai ter quase 2 meses de economia, né? Que a gente vai pagar Uhum, no 20º dia do uhum, mês seguinte. Então, uhum. são alguns benefícios aí. Eu acho que eu consegui trazer quase todos. Se eu Não, esqueci, perfeito. vai ter meu contato no final, pode me perguntar que Claro, a gente traz claro. aí também. Tiago, tira uma dúvida nossa. Porque quando a gente olha a DRE de uma empresa, as despesas variáveis ali, a energia ela entra como um ofensor. Se você tiver Uhum. um valor muito alto, isso vai afetar a tua margem. A margem EBITDA, teu lucro líquido lá no final. Tá?
Quanto que dá para economizar, em média? 10, 20, 30%? Qual que é o economia? Uhum. Quando a gente vai para o Mercado Livre, tem uma variação. Por quê? Porque vai ter bandeira amarela, bandeira vermelha, verde, e aí o percentual de desconto ele aumenta, tá? Então a gente tem uma variação. Hoje, no cenário atual, a gente está falando em torno de 15 a 35% de economia, tá? Quando a gente está com um cenário um pouco melhor, mais chuvoso, aí a gente muda essa faixa de 20 até 40. A gente já fez estudo aqui que 40% era lá na bandeira vermelha. Teve estudo que a gente já chegou em 45% na bandeira Uhum, vermelha, patamar 2, né. Tem ali também aquela parte de escassez hídrica, que aí a economia também é maior ainda, mas a gente espera em nunca chegar nela, como a gente chegou há uns anos atrás aí, né. sim, sim. Mas essa é a média, tá? Então, de 15 a 35% no cenário de hoje, tá? Porque o Legal. custo de energia, ele tem uma variação. Não é Uhum, porque hoje ele está um pouco mais caro que o mês que vem ele vai estar mais caro ainda. Pode ser que ele esteja bem mais barato. E assim, ele tem essa flutuação natural aí, porque a gente ainda, por mais que a gente tenha fontes 100% sustentável, a matriz brasileira ela ainda é muito refém a hidrelétricas, né? Então, ali, uhum, as hidrelétricas têm um volume baixo de chuva para armazenamento, aí a gente acaba tendo essas variações, tá? perfeito. Tiago, Porém, agora. Aham, diga lá. desculpa, porém, quando o cliente negocia um contrato de 5 anos, 10 anos, seja lá o tempo dele, o preço que ele negocia hoje, mesmo que tenha essas variações aí, né, ficando mais caro, ele vai pagar o preço que ele negociou, né? Então é uma outra vantagem do Mercado Livre também, né? Preço fixo, né? É, preço fixo, exatamente. Tem alguns reajustes ali anuais, geralmente Uhum, IPCA, IGPM, aí vai depender de tá. cada contrato, mas é bem menor do que aquelas taxas que as concessionárias vão colocando ano a ano. Inclusive, esse ano, Uhum. a gente já teve 16% de aumento na conta de Nossa, muita luz. coisa. É. Ô, Thiago, me conta uma coisa. Acho que as pessoas que estão vendo aqui falam, puxa, gostei. Qual que é o próximo passo? A pessoa fala assim, topei, ela entra em contato contigo, a gente vai deixar teu contato aqui e tudo, mas Uhum. ela precisa entrar com o processo, ela fala assim, eu preciso, né, tem aquela palavra denunciar, eu preciso denunciar que eu quero migrar, mas quem que faz isso? Né? O cliente ele não faz nada. Quer dizer, ele faz uma coisa, assinar um contrato. Assim, então, tá. Então, o que que a gente faz? A gente pede que envie para a gente uma conta de energia, por ela a gente já consegue ver todo o histórico anual dele ali, que a gente vai fazer em cima dessa média dele, a gente faz o estudo, faz a apresentação de quanto que ele vai ter de economia. Hoje mesmo eu apresentei um cliente aqui que ele parte de 26%. Você estava falando de 15 a 25, mas ele parte de 26 e chega a 32%, né? Então a gente vai fazer esse estudo, vai apresentar para o cliente. Gostou, assinou o contrato, ele tem um prazo regulatório ali de no mínimo 180 dias, pode ser um pouquinho mais, tá, mas pelo menos 180 dias de migração ali, demora esse prazo de migração, porque a gente precisa fazer todo esse procedimento. Quem faz esse procedimento é a própria Auren, junto com a Intelligence, tá. Então o cliente assinou o contrato, é só aguardar. Então a gente que vai fazer a denúncia, que a gente fala lá na CCR, a gente que vai avisar a concessionária, vai fazer a adequação se for necessária, vai fazer a modelação, que a gente chama de modelação da energia. Então, tudo isso é a gente que faz. Startou, o cliente vai começar a entrar no Mercado Livre, a gente vai avisar para ele, ó, a partir de hoje você está no Mercado Livre, e aí vem depois a conta para pagar só no outro mês. Então, toda a parte burocrática, né, um termo que o brasileiro tem muito medo, essa burocracia, é Uhum. a gente que faz, né? Tem ali o procedimento que precisa ser feito, mas é tudo a gente que realiza para o cliente, ele só faz a assinatura mesmo do contrato, tá? Legal. Thiago, a última pergunta, assim, que a gente faz esse bate-papo bem rápido, né? Até para não saturar as pessoas. Uhum. Mas eu acho que tem uma dúvida que pode surgir. Uma vez que fez isso, a pessoa eu escutei falar em algum lugar ali, parece que a pessoa recebe duas contas, uma da concessionária que ela já está e uma outra. É isso mesmo? Como que vem essa? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Hoje, quando o cliente está no mercado que a gente chama de cativo, ele paga, como eu tinha comentado, a demanda, a tarifa de energia e a tarifa de distribuição. Ele paga essas três tarifas para a concessionária. Quando ele vai para o Mercado Livre, essa tarifa de energia começa a ser nossa, da Auren. Então a gente vai cobrar dele a tarifa de energia. Então ele vai receber uma tarifa, uma fatura da concessionária com a tarifa de demanda e da distribuição.
Lembrando que a demanda com 50% de desconto, porque ele teve o benefício lá com a gente, Uhum. e eu ia falar tarifa, né? Uma outra nota, uma outra cobrança da Auren com a tarifa de energia, aí sim, Entendi. com o valor acordado dele. Ou Então, seja, ele recebe paga a distribuição para a concessionária, porque é ela que está perfeito. distribuindo, ela que está fazendo toda a capilaridade da rede. E a parte Exatamente. comercial vai para a A parte da da energia vem para energia. a gente da comercialização. Exatamente, exatamente. E nunca esquecer de pagar as duas contas, para não ter o corte de Não energia é? É lá atrás, lá na frente, né? legal. Tiago, eu queria agradecer muito, eu queria abrir o espaço aqui para você fazer as últimas considerações e obrigado aí pela aula que você deu. Ah, eu que agradeço. Eu me lembrei de um outro benefício que eu acabei não falando, que tem ali também no Mercado Livre, que a gente começou a falar da fatura, eu lembrei. A Auren é uma das únicas que cobre 100% de todos os encargos que estão envolvidos no Mercado Livre. Quando a gente vai para o Mercado Livre, além das tarifas, tem os encargos, PIS, COFINS, Uhum, uhum. taxa de Covid que tem um monte de encargos. A gente cobre 100%, né? Então, dentro do valor que a gente acordar com o cliente, vão estar todos os encargos também inclusos. Que é um risco, né? Tá? Ou seja, se o cara assume esse encargo, ele fica à mercê dessa Os variação. encargos eles podem variar Podem conforme surto, variar. crise e Isso é tudo um mais. ponto também, né? A gente absorve tudo isso, né? Todos os Perfeito. encargos do setor, né? Do setor É elétrico. previsibilidade e proteção contra a volatilidade, né? A pessoa fica, ela sabe, É é isso. flat, né? Ela sabe que ela vai. Exatamente, exatamente. Dentro do DRE, quando você mexe nessa linha ali de custos operacionais, né? Vira fixo, né? Claro, Vira fixo. vira fixo, praticamente vira fixo. É, É exatamente. E a sua margem de lucro aumenta, né? A gente brinca bastante. Se aumentar R$ 1 no seu preço, é. você não aumenta de lucro, mas se você tirar R$ 1 de Uhum, custo, uhum. é R$ 1 de lucro, né? É isso aí. É exatamente isso que a gente consegue fazer. Mas vamos lá, obrigado, por esse espaço, bate-papo, acho que foi bem bacana, não foi longo, para não cansar o pessoal, como você falou, né? Quem quiser saber mais informações, quer trazer sua empresa aqui para o Mercado Livre, só entrar no nosso site www.intelligence.com.br, lá tem até um lugar para você preencher um formulário, já enviar a conta, ou lá também tem o nosso WhatsApp, vem falar diretamente comigo, tá? Canal totalmente acessível para falar com o nosso time. Tem o Hernandes, tem as meninas ali do comercial, então a hora que vocês quiserem, pode chamar a gente faz uma visita para vocês. Adoro visitar empresas, porque a gente consegue, como eu falei, a gente é uma empresa focada em eficiência energética. Então a gente consegue ver um pouco além do que o pessoal ali do dia a dia da operação, então a gente consegue, além da redução do custo, reduzir consumo. Então, que é o melhor dos mundos, E né? a chave é entender o negócio do cliente, né, Thiago? É A entender o AWS. business dele, né? Porque não é É, vender, é o que a gente fala, né? Não é commodity. A energia, o elétron que passa no cabo mas a solução não é uma commodity. Então, dominar não, o cliente é muito importante. exatamente. E aqui a gente faz isso, a gente tem atendimento personalizado. Você falou, a gente está vendo energia, mas aí a gente vai entender a necessidade do cliente. Muitas vezes a gente entende, às vezes até a fatura dele está errada, às vezes ele está numa tarifa verde, ou numa azul, ele precisa fazer uma mudança. A gente faz toda essa análise também para ele poder fazer uma migração mais tranquila e rentável, né? Que é o que todo mundo quer. É isso aí. Thiago, mais uma vez, obrigado. E para você que assistiu Eu aí, que agradeço. legal, legal. E para você que assistiu aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo e até a próxima.